Fala galera, beleza? Aqui que tá falando é o Guilherme, mas podem me chamar de Gui. Eu sou membro da diretoria de marketing, por vias da dúvida, né? Curiosidades. E eu estarei dando aula de HTML e CSS para vocês, certo? Tem muita enrolação, não gosto de enrolar muito. Abrindo aqui meu VS Code, eu queria explicar para vocês o que é HTML, que seria Hypertext Markup Language, que seria uma linguagem de marcação, não uma linguagem de programação, tá? É uma linguagem de marcação. E eu queria também explicar CSS, que seria Cascade Style Sheets, traduzindo para o português seria folhas de estilo em cascata, que é que o CSS vai ser a nossa linguagem de ferramenta, né, de estilização. E eu queria também falar do JavaScript. Eu não estarei dando aula de JavaScript, mas é importante falar aqui agora, porque eu acho que na próxima aula vai ter um caso que eu vou ter que usar JavaScript, né? Vocês não precisam ficar preocupados em ter JavaScript, é porque vai ser necessário usar JavaScript mesmo. Mas JavaScript está sempre ao lado de HTML, né? Eles sempre andam atrelado. Eu diria que é uma forma de o HTML se tornar dinâmico através do JavaScript. Mas, dito isso, eu queria mostrar para vocês extensões no VS Code que eu uso, recomendo. Esse tema aqui, Nightwolf, eu sei que é algo pessoal sobre extensões, né? Na verdade, sobre temas, mas fica a dica aí. VS Code Icons, que mostra a forma que é exibido os ícones nas pastas e arquivos, né? Aí, como vocês podem ver, fica bonitinho. Live Server, que é uma forma de automatizar o save. Então, você não precisa ficar dando Ctrl S no seu arquivo HTML, dando um reload na página para ver o resultado, né? Então, seria uma forma de automatizar o save. Bom, acho que de extensão é isso. Como criar um arquivo HTML? A gente pode estar vendo aqui que criar uma pasta para deixar organizado, né? New file. Eu vou estar colocando aqui index, mas pode ser qualquer nome. Eu estarei colocando index por motivos de prática. Para a gente criar um arquivo HTML, a gente coloca ponto .html. É isso que define o arquivo, o documento HTML, né? Pode até ver aqui que ficou a logo da HTML. Enter. No HTML5 existe uma forma de fazer uma estrutura rápida, que é colocando um ponto de exclamação. E aqui surge a primeira abreviação, né? Clica. E a gente tem aqui nossa estrutura HTML. Bom, logo aqui na linha 2, a gente tem a linguagem do site. Como a gente vai estar trabalhando com português, a gente vai estar colocando PTBR. English é a padrão, né? PTBR. Aqui no head é a cabeça. Tem, aqui tem propriedades, né, que determinam o comportamento do site. Eu não vou estar explicando porque eu acho que vai consumir tempo, mas fica a sugestão aí quem quiser pesquisar. Mas eu acho importante falar da linha 7, que a gente tem aqui uma tag title, né? Já já vamos ver o que são tags, mas por motivos de prática a gente já pode estar dando uma olhada nessa tag. Abrir o live server. Então aqui seria o título do nosso site, né? Por exemplo, se eu vim aqui colocar website, aqui no, no nome do website apareceu, né? Então aqui seria o nome do nosso site, né? Por assim dizer. Logo abaixo a gente tem uma estrutura chamada body, corpo, né? Que o body é onde a gente vai estar colocando toda a nossa estrutura HTML. Tudo que a gente quer que esteja na página vai estar dentro do body. Bom, dito isso, antes de a gente falar sobre tags, eu quero explicar sobre o favicon, que é o ícone que aparece no nosso site. Por exemplo,
na struct, né? A struct a gente tem um foguetinho aqui, né? O ícone. Como eu posso estar colocando o ícone aqui no nosso site? Basicamente, a gente pode estar vindo aqui no head, coloca o link, aí que vai dar a sugestão. A gente vem no Five Icon. Aí ele me deu essas propriedades aqui, né? Eu vou estar mexendo no href. Eu vou estar pegando um arquivo PNG pra gente ver. Coloquei na pasta. Se a gente vir aqui no href e dar um Ctrl espaço, ele vai mostrar os arquivos que tem dentro da pasta, né? Então a gente escolhe esse aqui, esse arquivo PNG que eu coloquei. Vim aqui, pronto. Como a gente pode ver, tá lá o ícone, né? A nota musical. Feito isso, a gente pode falar sobre tags. O que é tags? Como usar e semântica? Tags é a essência do HTML. Por exemplo, se eu quero colocar um título, um parágrafo, um texto, uma imagem, etc. A gente vai utilizar tags. Colocar uma tag a gente sempre deve fechar em seção de algumas. Por exemplo, a tag imagem, a gente não precisa de fechar ela, mas a gente sempre vai estar utilizando abertura e fechamento desta maneira. Tá certo? Pode ter ficado um pouco confuso, mas quando a gente começar a usar tags, a gente vai entender melhor. Bom, a gente tem tags de semântica, semântica de estrutura do site. Por exemplo, nave, main, article, side, footer, section. Vou estar entrando no site novo na Struct para a gente dar uma olhada. Isso aqui é uma nave. Então, quando a gente quer fazer uma nave, a gente não vai usar divs. Porque muito tempo antes do HTML5 era utilizado divs para tudo. Mas eu sei que vocês não sabem o que é divs ainda. Já vamos ver também. Mas tudo no HTML de estrutura era usado divs. Então, resumindo, tags de estrutura pode ser chamado de container ou blocos. Por exemplo, um header, uma nave, uma main, um article, uma side, footer, section. E aí, para exemplificar essas tags de estrutura, a gente pode criar aqui uma estrutura de navegação, né? Então, por isso a gente vai criar um header. Nesse header vai ter uma nave. Dentro dessa nave a gente vai ter o L. Daqui a pouco a gente vai ver sobre o L estar tipos de listas. E dentro dessa lista UL a gente vai ter 4 links. 4 listas, na verdade. E dentro delas a gente vai ter nossos links de âncora. A gente coloca o A. E aqui eu vou estar passando o link do struct. Aqui a gente coloca o link 1. Só vou diminuir aqui. Aí. Eu vou colocar hashtag porque eu não quero ter redirecionado para nenhum lugar. Link 2. Link 3. E link 4, né? Tá certo. Eu já vou colocar aqui logo uma estilização. CSS. Mas vocês não precisam entender o que aconteceu, tá? Porque daqui a pouco vamos ver sobre CSS. Vou definir aqui uma propriedade global, padding 0, margem 0. Vou colocar aqui no meu body. Uma altura 100 da view height. Uh, view L. Space Evelyn. Uh,
uma altura de 4 rem e um alinhamento dos nossos links central. Center. Ok. Só vou botar aqui um list style none para tirar os pontos do links. Já vamos ver isso detalhadamente, tá? Essas propriedades que eu usei. Mas eu quero focar agora sobre links. E aqui temos nossos links. Se a gente passa o mouse em cima, o nosso cursor muda, tá? A gente pode mudar esse tipo, por exemplo, passar um aqui e definir um cursor none. E a gente não tem cursor sobre os links, mas já vamos ver sobre isso mais detalhadamente. Pois bem, vamos ver uma propriedade que a gente pode usar nos links, né, de âncora. Target. Se eu clico aqui no link, eu sou redirecionado na mesma guia. Com o target, a gente pode mudar esse comportamento. Por exemplo, eu vou colocar aqui um blank. Se eu clico no link, eu sou redirecionado, mas porém em outra guia. E isso vocês vão precisar de usar, tá? Porque dependendo da situação é necessário. Mas vamos lá. A gente também pode usar self, que é o padrão. Se eu clico no link, eu sou redirecionado. Como a gente já viu, é o padrão, né? E tem outras aqui, mas eu nunca vi. Essa parent, acho que ela abre mais com iframe do elemento pi, alguma coisa assim. Mas enfim, as que a gente sempre vai usar vai ser blank. Mas enfim, as que a gente sempre vai usar vai ser blank e self, tá? Self já vem padrão, então não é necessário colocar self se a gente precisar. A gente também tem o rel, que como já fala, é a relação que tem o link. Eu posso estar até colocando uma lista aí se eu achar. Mas, por exemplo, vamos supor que esses links é meu. Então eu posso estar colocando aqui um relacionamento de autor. Acho que é uma coisa assim. Agora eu quero falar sobre tags de título, né? No HTML, a gente deixa aqui eu definir uma section aqui para ficar mais organizado para explicar. A gente pode definir H1 e aí vai do H1 até o H6. A gente pode estar colocando aqui título aqui, que seria o H1. E aqui, como podemos ver, temos nosso tag de título H2 do mesmo tamanho, né? Mas isso é customizável no CSS. Também eu vou explicar sobre hierarquia. H3. Opa. E aqui temos nosso tag de título. No site a gente sempre deve usar a hierarquia correta. Por exemplo, a gente tem nosso título principal do site. A gente tem que usar a tag H1. A gente tem um outro subtítulo, H2. A gente tem o subtítulo que tem do texto. Aí a gente pode usar H3. Isso é uma forma, isso é uma forma recomendada, né, pela WW3 School. Tag de parágrafo. Como é que eu posso estar colocando um parágrafo no nosso site? A gente pode estar vindo aqui colocando uma tag P, né? E aqui dentro dessa tag P a gente pode estar colocando o nosso conteúdo. Eu vou usar um gerador que tem no HTML. É um gerador que gera texto chamado de Loren. Opa, tá aqui. E basicamente é isso. Pode ser um texto de um site, né? Um conteúdo explicando um assunto. E dito isso, eu também quero falar da tag BR, que é uma tag de quebra de linha. Então, no HTML a gente não consegue dar quebra de linha fazendo simplesmente isso. Não acontece nada, né? Mas se eu quiser, por exemplo, dar uma quebra de linha aqui, um espaçamento. Vocês percebem que houve um espaçamento aqui, né? Uma quebra de linha. Essa tag BR que ela faz.
Se eu quiser postar na adicional BR, ela dá mais uma quebra de linha. Eu posso dar uma quebra de linha aqui também. E aqui acontece uma quebra de linha. A gente nunca usa, mas acho bom explicar essa tag. A gente normalmente vai sempre usar espaçamentos com CSS, né, de margem padding, que já vamos ver. Como a gente pode estar fazendo um comentário no HTML? Por exemplo, documentar a nossa estrutura, né? Fazer com que o comentário não apareça aqui na nossa página. Basicamente, a gente pode estar vindo aqui, colocando a seta para a esquerda, ponto de exclamação, traço, traço. Aqui já completou. E aqui dentro a gente pode colocar nosso comentário, né? E ele não é exibido aqui na nossa página. Tipos de lista. Vamos falar agora sobre tipos de listas. Existem dois tipos de lista. Vamos estar falando agora. Só vou colocar um BR aqui para ficar mais organizado. Pessoal, você está colocando essa section para ficar mais organizado, tá? Mas o primeiro tipo é lista ordenada, que é OL, né? Dentro dessa OL a gente pode colocar a nossa lista. Eu vou criar aqui 4 listas. E dentro dessa lista a gente pode colocar nosso conteúdo. Vou estar colocando aqui A, B, C e D. Tá, teve um problema aqui de margem, só vou consertar. Trinta pixels. Isso que eu fiz agora foi colocar uma margem à esquerda nesses elementos aqui. Isso aconteceu, como vocês podem ter visto, o meu elemento ficou muito colado, né? E chega nem conseguir nem exibir os números da lista ordenada, porque nas configurações globais eu defini uma margem de 0 e um pad 0 para todos os elementos. E aí eu tive que definir aqui para o nosso elemento uma margem à esquerda de 30 pixels. Enfim, vocês vão entender quando a gente começar a falar sobre CSS e margens. Mas continuando, a gente criou nossa lista ordenada, né? Como vocês podem ver, o A tem a numeração 1, B2, C3, D4. E na nossa lista não ordenada, a gente pode estar colocando uma UL. E a gente pode estar colocando aqui nossa lista. 4 listas novamente. B, C e D. E aqui a gente tem duas listas diferentes. Uma é ordenada com numeração e a outra é com estilos, né? Com esse ponto aqui. Claro que no CSS a gente pode estilizar, remover e outros tipos de estilo para essa lista. Mas é isso sobre listas. Divs. Tá aí uma tag que a gente vai usar bastante, né? Bastante mesmo. Que a tag div seria uma tag que não possui nenhum significado ou semântica específico. Poderia ser uma tag neutra em termos de conteúdo. E ela é usada principalmente como um elemento container para agrupar outros elementos, né? Tipo, agrupar outras divs, por exemplo. A gente poderia agrupar textos, imagens, formulários e etc. Claro que essa tag também ela é personalizável, né? No CSS. E vamos criar aqui nossa div. Vou criar aqui uma section e eu vou criar aqui a tag div. E dentro dessa tag div a gente pode, por exemplo, colocar um parágrafo. O nome desse parágrafo eu posso colocar um texto dentro dele. Por exemplo, eu sou um parágrafo. Estou dentro de um div que está da cor cinza. A gente vai estilizar essa div. Novamente, vocês não precisam entender o que aconteceu, mas eu vou estar explicando. A gente vai colocar a tag div. Vou definir uma largura de 200 pixels, uma altura de 200 pixels também. Eu vou colocar aqui um background color de cinza. Como vocês podem ver, isso aqui é um parágrafo. Esse parágrafo ele está dentro de uma div que ela está da cor cinza. Então eu poderia manipular, por exemplo, essa div, mas dentro dessa div tem os elementos.
Então, basicamente é isso, não tem muito o que explicar sobre divs. Se ficou confuso, a gente vai usar muitas divs, tipos de display nas divs, vocês vão entender. Tag img, que seria a tag de inserir imagens, né? Vou estar fazendo uma section aqui. E a gente pode estar colocando img. Aí que já me mostra isso aqui. Aqui no src a gente está colocando o caminho dessa imagem, né? Vou estar pegando a imagem bem ali, rapidinho. Eu peguei a logo da Struct. E pra gente estar colocando essa imagem, a gente pode estar mudando o contraspaço. E aqui já me sugere a primeira imagem, né? Se eu der o Ctrl S, aí parece que, meu Deus, ficou enorme. Mas aqui no Alt, a gente pode estar colocando um texto que seria caso a imagem não exibisse, né, no nosso site. Por exemplo, aconteceu um problema de incompatibilidade e aí o navegador não conseguiu gerar a imagem. E aí ele vai gerar esse Alt aqui, em forma de texto, no lugar da imagem. Vamos falar sobre iframe. Iframe é mais utilizado quando a gente quer inserir uma localização de um determinado lugar no nosso site, né? A gente também pode inserir vídeos do YouTube a partir de um iframe, mas vamos ver aqui. Vou criar aqui uma section. Se eu quero criar uma tag de iframe, eu posso simplesmente fazer assim, tá? Aqui eu posso estar colocando um conteúdo de algum site, fazendo ele exibir aqui na minha página, mas como eu já falei, é desnecessário a gente saber disso. No antigo site da Struct tinha a localização, né, da nossa sede. E eu posso estar mostrando para vocês como a gente pode estar fazendo isso. Eu vou na localização da UNB. Aqui. Eu vou estar vendo em compartilhar, em comparar o mapa e que a gente tem na sua iframe, né? A gente pode escolher pequeno, médio, grande, tamanho personalizado. Só vou estar copiando. E eu vou estar colando aqui na nossa section. Pá, temos a nossa iframe, nossa localização da UNB do nosso site, né? Se quiser, eu posso mexer na altura e no tamanho, na altura e na largura. Aqui, por exemplo, eu quero uma largura de 450, o mesmo da altura. E ele muda. Ahn, Vamos ver como a gente pode estar inserindo links, links não, vídeos do YouTube, né? A partir de um iframe. Eu tenho esse vídeo aqui, que pode ser ele mesmo. Vou estar vindo aqui em copiar código de incorporação. E eu vou colocar aqui na nossa section. Temos nosso vídeo aqui. Dá para reproduzir ele, tudo certo. Já queria falar também logo da tag de vídeo, né? Que é uma tag que é quando a gente tem um vídeo na nossa pasta do computador. E a gente pode fazer com a tag vídeo. E aqui no src a gente vai colocar a localização dessa pasta. Eu vou estar pegando o vídeo que a gente vai tentar ver aqui. Coloquei no lugar errado. A gente dá um Ctrl espaço aqui no src. E aqui a gente tem... Não entendi porque que deu problema aqui. Nosso vídeo. Voltou. A gente tem aqui o nosso vídeo, né? Percebem que a gente não tem o botão de play para carregar o vídeo, iniciar o vídeo. A gente está colocando esses parâmetros, esses botões, a gente pode estar vindo aqui dando o controls. E agora a gente tem nosso botão de play, a barra de tempo do vídeo.
ou full screen, etc. Agora que já vimos uma boa parte de HTML, vamos começar a trabalhar com CSS. Então, por isso, a gente vai criar uma estrutura, tá? Eu vou criar uma pasta aqui, Allo02. Vou criar um index.html. E eu vou estar desenvolvendo uma estrutura aqui. Provavelmente eu vou acelerar esse vídeo. Então, vamos dar início aqui à estrutura. Bom, tá feita a nossa estrutura. Ahn, existe, na verdade, três formas de a gente usar nosso CSS no HTML. Forma 1 é como a gente já viu, né? A gente pode colocar nosso estilo aqui, style, e aqui a gente pode colocar nossas propriedades. Por exemplo, agora eu vou colocar uma propriedades globais. Para a gente definir propriedades globais no nosso CSS, a gente define, a gente coloca um asterístico, abre e fecha chaves, enter. Aí aqui nesse espaço a gente pode colocar nossas propriedades. No arquivo padrão do HTML, todos os elementos vêm com uma margem e um padding definidos já, né? Porque sempre que a gente começa a trabalhar com HTML, essa margem, esse padding atrapalha muito, né? Então, é de lei a gente sempre resetar esses padding e essa margem, fazendo dessa maneira, como a gente já viu, né? Padding 0, margem 0. Desta forma. Essa aqui essa é a primeira forma. A outra forma é CSS Inline, que para a gente aplicar esse estilo, a gente, por exemplo, aqui na nossa UL, eu vou colocar um style. E aqui, entre essas aspas duplas, a gente pode passar nossas propriedades. Por exemplo, eu vou querer um background na nossa UL, né? Então a gente define um background color, um light gray. Pode ser isso aqui. E a gente tem, né, nossa estilização inline. A outra forma é CSS externo, que a gente pode fazer dessa maneira, e é a maneira que a gente vai estar usando, né? Que é a maneira correta, CSS externo. É, a gente só usa style inline em casos extremamente específicos, mas vamos lá. Para a gente criar um CSS externo, normalmente eu crio assim. Eu defino o link, e aí que ele já me sugere, né? Link do CSS. Eu clico, e aí que ele esse href vai ser o nosso local onde vai estar o arquivo, né? Então eu venho aqui, posso dar um Ctrl, e o Visual Studio vai me falar que esse arquivo CSS não existe. Ele vai dizer que eu posso criar aqui. Eu clico, eu quero criar, e aí que eu tenho, né, meu arquivo CSS. Eu também posso criar uma pasta, eu também posso criar um arquivo dentro da pasta, e aí aqui eu posso referenciar esse arquivo, né? Mas bem, vamos lá. Ahn, vamos começar a trabalhar com CSS. A gente já viu configurações globais, né? Eu quero falar do cassete do F8. Sempre que vocês começarem uma estilização, vocês devem passar essas propriedades, né? De cassete, desta forma aqui. E essa propriedade, ela evita problemas de símbolos e acentuações, né? Então é super importante. E agora vamos passar por propriedades em si. Vamos começar aqui com a nossa nave. Seguinte, vou usar propriedades aqui, que eu vou explicar só mais pra frente. Então vocês não precisam ficar preocupados em saber, tá? O que essa propriedade significa. Por exemplo, displayFlex. Mais tarde eu vou explicar o que seria displayFlex e entre outras coisas. Mas vamos lá. Na nossa nave, eu vou passar uma seta para direita. Essa seta significa que dentro dessa nave ela tem um filho.
como a gente pode ver no nosso... Calma aí, só vou organizar aqui para ficar fácil de entender. Vou colocar esse style aqui. Aí. De nosso lado, a gente tem o nosso arquivo HTML e de outro, o nosso CSS. Eu vou passar aqui uma seta de maior para a direita, né? Essa seta significa que dentro da nave tem um elemento filho. A nave poderia ser um elemento avô, e dentro da avô tem a pai, né? E dentro da pai teria filho. Mas, como a gente pode ver aqui na nossa nave, a gente tem um UL. E eu vou estar passando essa indicação que na nave e dentro da UL, eu vou passar as propriedades de DisplayFlex. Como eu já falei, você não precisa entender do DisplayFlex, né? DisplayFlex é uma forma de você deixar seus elementos de uma forma flexível, como a propriedade já diz. Mas eu vou explicar mais detalhadamente daqui uns minutos. Esse Justify Content aqui que eu passei é, é o espaço, né? Como eu já falei, a gente vai entender sobre Justify Content. Eu quero falar aqui de uma propriedade list style none, que é o estilo da nossa lista, né? Como a gente pode ver, na nossa lista ela tem ponteiros, pontos. E eu não quero que nosso site mostre esses pontos, até porque não faz sentido, né? Porque teria pontos no nosso links. E aí eu vou passar um list style none, sumiu. Eu vou estar passando um background color de cinza, gray, uma altura de 4 rem. Já já vamos entender medidas de caixa, né? Altura, width, medidas, né? E eu vou passar aqui um alinhamento. Vamos ver como tá ficando. Só pra gente. Certo. Vou passar aqui um alinhamento center. Ó, em center. Não sei se ficar no centro da nossa UL, né? Eu vou estar passando um font style, que seria estilo da fonte. De. Opa. Font style itálico. Eu posso também passar aqui normal, que ela fica normal, né? Mas eu vou deixar ela itálica só pra gente entender os tipos de propriedades. E agora eu vou estar estilizando o nosso link, né? Nossa âncora. E eu vou estar colocando um aqui, abrindo e fechando chaves, né? E aí eu vou passar aqui uma propriedade de text decoration none. Por quê? Porque quando a gente coloca o A, né, de âncora, por padrão, nossos links ele vem com underline. E para a gente eliminar, a gente pode estar passando text decoration none. Tem outras propriedades aqui. Por exemplo, se a gente quiser voltar, a gente pode colocar underline. Se a gente quiser, a gente pode passar pontilhado o nosso link, né? Mas vou estar colocando none. Quem mais a gente pode utilizar aqui? Nosso título, né? Vou botar aqui na div. Dentro dessa div tem um H1. Outro detalhe, pessoal. Por que que eu sempre passo essa propriedade aqui? Essa seta, né? Porque se eu fizer assim, eu posso ter mais de um H1 no nosso site. E aí, para todos os H1, vai ser aplicada a estilização que eu vou colocar aqui. Mas se eu coloco aqui uma div e dentro dessa div tem um H1, ela vai passar só para as div que tem dentro do H1, certo? Então, se tivesse uma section, e dentro dessa section tivesse um H1, essa propriedade não seria aplicada. Eu vou estar passando aqui uma propriedade da fonte, né, que é font family, que seria de como é a fonte. Já que estamos falando sobre fonte, eu queria mostrar como a gente pode estar pegando uma fonte na internet. Então, eu vou estar entrando aqui no Google Fonts. Por exemplo, vamos supor que eu quero uma fonte que esse aqui mesmo, Press Start 2P. Ahn,
Pra gente pegar essa fonte aqui, eu posso estar vindo aqui, adicionar, aí eu posso mostrar aqui minha sidebar, e aqui a gente tem nossa fonte para para pegar, né? Primeiramente, a gente pode estar pegando o link dela, né? Porque se a gente não pegar esse link, o HTML não tem como saber de onde está vindo essa fonte, como pegar essa fonte. E aqui no nosso HTML, a gente pode estar vendo aqui no head e tá passando o link dela. Dá um Ctrl S. E aqui na nossa div H1, né, que tem o nosso título, a gente pode copiar aqui o estilo da fonte que já disponibiliza aqui, né? Então a gente copia, vem aqui, cola. Opa, temos nossa fonte importada. Ahn, eu vou definir um font size de 20 pixels para ficar menorzinha. Eu vou estar definindo a espessura da fonte, font weight de, de light, para ficar fina, né? Se quisesse, eu poderia colocar um bold para ficar mais grossa, um bolder, né? Vou estar colocando uma cor, né? Color de verde. Opacidade, vou estar definindo a opacidade de 70%. Se eu colocar 100%, ela fica mais forte. Se eu colocar menor, mais fraca. O que mais que a gente pode estar personalizando aqui, estilizando, né? Nessa section, que tem um parágrafo, mas eu vou personalizar a section aqui por enquanto. Como eu posso estar colocando uma sombra aqui na nossa section, né, que tem um parágrafo? A gente pode vir aqui e definir um box shadow, que seria uma caixa de sombra, né? E aí, a gente pode estar passando 10, 10 pixels. A gente pode estar passando aqui a cor, vou colocar de black. E aí, normalmente, quando eu quero colocar uma sombra, para ficar mais fácil de a gente manipular essa sombra, né, ver a forma que a gente quer, a gente pode vir aqui, inspecionar elemento. Deixa eu estar metendo aqui a nossa guia. E eu vou estar vendo aqui, é, nesse botão aqui, né, que é para inspecionar elemento, com o mouse. A gente vem aqui na nossa section, e aqui tem a propriedade de sombra que eu passei, né, de cada lado 10 pixels. E aí, a gente pode clicar aqui nesses dois quadradinhos, e aqui a gente pode manipular a sombra de uma forma mais fácil. E aí eu vou estar vendo aqui uma sombra bem ajustada. Acho, pode ser assim mesmo. E aí, depois que a gente definiu, deu um Enter, e a gente pode copiar essa, esses parâmetros, né? A gente pode fechar já, nossa, inspecionar. E a gente vem aqui e cola. Pronto, temos a nossa sombra na, na section, né? Vamos agora partir agora do parágrafo que tem dentro da section. Eu posso estar definindo uma cor de azul, um text indent, que seria o espaçamento, né, do primeiro a primeira palavra do parágrafo. Eu posso estar colocando aqui 20 pixels. Um text align justify. Eu poderia estar colocando um center, né, que o texto fica centralizado. Eu também poderia estar colocando opa, um left, né, que nosso esquerdo fica para a esquerda, um right, que ficaria para a direita. Mas eu estava definindo aqui um justify. Beleza. É, um font size. Na verdade, vou estar explicando esse font size aqui quando a gente começar a falar sobre medidas. Mas, o que mais?
Vamos falar agora sobre IDE e classe. E a gente pode seguir com os estilos. Bom, no HTML, a gente pode definir classes e IDs, que seria uma forma de identificar a tag, né? Por exemplo, aqui na nossa div, né? Como a gente pode estar definindo a classe? A gente vem aqui, dá um espaço, a gente dá um class igual, abre e fecha aspas, e aí a gente pode estar passando o nome da nossa classe, né? Por exemplo, eu vou estar definindo aqui o nome da nossa classe de div line com borda. Pode ser qualquer nome, tá? Mas saibam passar esses nomes para ficar fácil de entender. Por exemplo, nessa div eu vou passar uma div com borda, então não faz sentido eu passar, sei lá, div com fundo vermelho. Feito isso, como a gente pode estar estilizando essa classe, né, que a gente passou para div? A gente pode colocar ponto. Quando a gente coloca ponto, a gente fala para o CSS que isso é uma classe que foi passada no HTML. E a gente pode colocar o nome da classe de div com borda, né? Que é o nome da classe que a gente passou aqui para nossa div. E aí eu vou estar definindo aqui um background color, vai ser esse aqui mesmo. Vou estar passando uma largura de 500 pixels, uma altura de 300 pixels. Pronto. Aqui a gente tem, né, nossa div, né? Como eu posso estar arredondando nossa div, né? Arredondando os cantos. A gente pode definir aqui um border radius de 20 pixels. Se eu quisesse que ficasse mais arredondado, 50 pixels. Ou se eu quisesse que ficasse literalmente um círculo, né? Eu poderia definir um width de 50%. Aqui ficou meio oval, porque nossa largura está maior que a altura. Então, se eu quisesse, poderia estar passando aqui um 500, que ela ficaria um círculo. Mas vamos manter aqui os 20 pixels para ficar com essa borda assim. Agora, a gente pode estilizar o parágrafo que tem dentro da div com a borda, né? Do mesmo jeito, ponto, o nome da nossa classe. Dentro dela tem um parágrafo. E eu vou estar passando um width de 400 pixels. Por isso ficar mais pequeno. Isso. Agora vamos falar sobre ID, né? Que é uma forma também de você passar uma identificação para as tags. Mas ID normalmente é usado junto com JavaScript, né? Então, desde que eu estou no projeto, nunca se usa ID para você personalizar tags, né? Com ID no CSS. Mas para mostrar, a gente pode estar vindo aqui no, por exemplo, no H1. A gente pode estar colocando um ID. E aqui a gente pode colocar o nome da nossa ID. Por exemplo, título site, né? E pra gente estar vindo estilizar essa tag com essa ID, a gente pode estar colocando hashtag e o nome da ID. E a gente pode estar, por exemplo, colocando um color red. E fica vermelho. Mas não é recomendado, tá? Você estilizar com ID. O certo seria class. Também, em casos de necessário, vocês podem usar ID. Então, só para resumir, a gente vai usar muitas classes, porque vai chegar um momento que a nossa estrutura do HTML vai ter muitas tags, né? Muitas divs, muitas tags repetitivas. E aí, para não ter problemas de estilização, a gente vai estar passando essas classes. Mas é isso. É importante saber sobre classes, tá? Porque vocês vão usar bastante. Dando continuidade, vamos falar agora sobre medidas absolutas e medidas relativas, que seria tipos de medidas, né, que tem no nosso CSS. E eu já queria falar sobre medidas absolutas. É, a gente tem vários tipos de medidas dentro das absolutas, mas a que a gente sempre usa é a pixels, né? Que seria px. E, por exemplo,
Se a gente definir um width de 300 pixels no elemento de uma div, aquela div vai ter um tamanho de 300 pixels, né? Seja altura ou largura. E a gente também tem in, centímetros, milímetros, pontos, pica, que são medidas que raramente as pessoas usam, mas que existem. Eu vou estar colando aqui um roteiro para ficar mais fácil da gente entender, porque é muita coisa. Pronto. Vou estar pegando isso aqui também, de medidas absolutas. Medidas relativas. Como foi dito, relativo, né? Se seleciona algo, relaciona algo. Então, quando a gente fala de responsividade, a gente pode estar usando medidas relativas, né? Significa que ela se relaciona a algo. Então, quando a gente quer trabalhar com um website ao mesmo tempo mobile, a gente pode sempre utilizar medidas relativas. E nas medidas relativas, a gente tem em, que essa medida é recomendada com o uso de tags de texto, por exemplo, o H1, parágrafo. E essa propriedade, ela define tamanhos relativos com base no tamanho da fonte do elemento pi, né? Então, quando a gente usa em uma propriedade de tamanho como largura, altura, margem, preenchimento ou font size, o valor especificado é multiplicado pelo tamanho da fonte do elemento pi. Por exemplo, se você definir uma largura de elemento como 2n e o tamanho da fonte do elemento pi for de 16 pixels, a largura será de 32 pixels, né? Então seria 2 vezes 16, né? Porque o valor sempre é dobrado pelo número que é o tamanho da fonte do elemento pi. E a gente tem a ren, por exemplo, se a gente quer definir a largura de um elemento como 200 e o tamanho da fonte do elemento raiz, que raiz no caso seria o body, né, o HTML. Mas por padrão, o body e o HTML, ele sempre vem com 16 pixels. E aí a largura será de 32 pixels, 2 vezes 16, né? Se o tamanho da fonte do elemento raiz for alterado para 20 pixels, a largura será recalculada para 40 pixels. A gente também tem VW, né, que seria view width, que é a largura total da tela, né? E a gente teria view height, VH, que seria a altura total da tela. E a gente também tem porcentagem, que seria o tamanho da largura ou altura com base em elemento pi. Eu sei que é muita coisa, mas a gente vai passar por cada um desses tamanhos para a gente entender bem, tá? Vamos então começar a usar essas medidas, né? Só vou achar uma forma aqui de ficar mais certo de entender. Tá. No nosso body, que seria o corpo, né? O corpo do site. Vou estar passando aqui no HTML também. Ahn, Vou estar definindo aqui um background color. Pode ser isso aqui. Marrom, né? E aí, vou estar definindo uma largura de 100 dw. Não aplicou nada, porque é, já estava assim, já estava na total medida, né? E aqui eu posso também estar passando um 100 VH, que seria a altura, né? 100% da view height. Para ficar fácil de exemplificar, eu vou estar mudando aqui a largura. Eu vou estar colocando 50 view width. Como vocês podem ver, os elementos foram empurrados, né? Ficou muito justo. Por quê? Porque eu passei uma largura de 50 VW. Isso significa ele tá pegando 50% da nossa tela. Não seria porcentagem, mas tipo, a largura total da tela. Entende? Vamos deixar aqui no 100, né? Pois bem. Vamos ver sobre porcentagem. Depois eu vou falar sobre em e rem. Aqui a gente tem várias divs, né? Eu vou estar colocando classe nela. Uma classe de divpy. Essa aqui pode ser uma div filho. E que eu posso estar passando uma classe de vcaixa. Não sei se eu vou. Deixa assim por enquanto. Vamos agora estilizar essas divs. Usar classe, né? Div underline py.
Bom, na nossa DivPy, a gente pode estar definindo um background de cor azul. Colocando em português. A gente pode estar definindo um width de 50%. Já já vocês vão entender. Na verdade, eu não vou definir nada aqui ainda. E aqui a gente pode colocar um background color de vermelho. Na real, eu vou ter que passar as medidas agora, mas eu vou passar essas medidas para div por aqui, né? Então a gente pode definir aqui um width de 400 pixels. Uma altura também de 400 pixels. Ah, a gente tem aqui nossa DivPy, né? A nossa div filho não apareceu porque ainda eu não defini nenhuma largura para ela. Tá como se tivesse zero. Vamos definir aqui então uma largura de 100%. 100%, uma altura também de 100%. Vocês percebem que a nossa div filho, ela, ela sobrepôs a nossa div pai, né? Isso acontece porque se a gente olhar aqui no nosso HTML, a hierarquias de div, ela sempre vai seguir a hierarquia, né? Então a div filho, ela sempre vai sobrepor a div pai. Tem como estilizar, mudar esse tipo de hierarquia usando propriedades de position absolute e position relative, mas a gente vai ver isso depois. Então, como a gente já viu aqui, né, porcentagem é o tamanho ou largura com base em um elemento pi. Então, na div filho, se a gente definir um idef de 50% e uma largura de 50%, ela vai se relacionar com a div pi. Então, essa div, ela está com 50% do elemento pi. Se a gente coloca 80%, ela vai ser 80% em relação a div pi, entendeu? Se eu coloco 100%, ela vai ficar preenchida 100%, porque é o 100% da... vai ficar o 100% da div pi. Eu creio que isso ficou bem exemplificado, mas vamos dar continuidade agora sobre ren e en, né? En. Lá na nossa div com borda, aqui, né? Nossa div com borda, que seria o elemento pi. A gente pode estar vendo aqui definindo um font size de 16 pixels. E na nossa div filho, a gente pode estar definindo um font size 1.5 em, na verdade. Após a gente ter definido 1.5 a gente vai ver aqui como ficou, né? Vocês podem ter visto que aumentou a fonte, né? E aqui no en eu falei que o en ele se relaciona com a DivPy, né? Então a gente pode ver aqui que na DivPy eu coloquei 16 pixels e na DivFilho eu coloquei 1.5. Isso significa que aqui na DivFilho será 1.5 en vezes 16, né? E aí ela me dá esse tamanho aqui. Se eu mudo aqui o tamanho e coloco 32, ela vai aumentar o tamanho. Então ela fez 1.5 vezes 32, que seria 48, né? E aí a fonte ficou bem grande. Vou estar voltando aqui para 16, para não quebrar a nossa explicação, né? Agora vamos falar sobre o ren. Que o ren é pelo body, né? Pela raiz. Então, se eu coloco um ren aqui, não altera nada. Por que não altera nada?
Porque um REM significa 16 pixels e nosso tamanho lá na raiz está definido para 16 pixels, né? Então não mudaria o tamanho. Mas se a gente coloca 2 REM, vai dobrar o tamanho. Então seria 2 vezes 16, né? E aqui está o tamanho. Se a gente coloca 3, triplica o tamanho. A gente também pode trabalhar com pontos, né? Flutuante. A gente poderia colocar um ponto 9, ou então 5.5. Vamos manter aqui no REM. Agora que a gente viu sobre medidas, né? Vamos falar sobre caixas. Todo elemento, quando eu falo todo elemento, eu quero dizer todas as tags. Todos os elementos no HTML é uma caixa. E isso quer dizer que todos têm uma altura, todos têm uma largura, todos têm um padding, todos os elementos têm uma borda, tem um outline, né, que é o traçado, o contorno. E aí, para a gente estar vendo isso, eu vou colocar aqui uma classe nessa div. O nome dessa classe vai ser div caixa. E a gente pode estar estilizando ela aqui, né, para fazer ela aparecer. Eu vou estar definindo um background color de isso aqui mesmo. Só vou empurrar isso aqui para lá. Aí para não aparecer, a gente pode colocar aqui um width de 400 pixels, uma altura de 400 pixels também, um padding. Não vou estar definindo esse padding agora. Não entendi porque minha div não apareceu ainda. Ah tá, porque tá da mesma cor que o body, né? Black. Temos aqui a nossa div. A gente pode inspecionar ela aqui. Eu vou estar vindo aqui com o nosso seletor, né? Se a gente reparar aqui embaixo, a gente tem todas as medidas que tem na caixa, né? Por exemplo, ela tem um pad, uma borda, uma margem, tem o conteúdo, tem o traçado, né? E para a gente estar reparando esse pad, né? Vou estar definindo aqui um padding right de 50 rem. Na hora que eu defini esse padding de 50 rem, minha div aumentou 50 rem, né? Como a gente já falou, rem ela aumenta ela de acordo com o elemento raiz, o tamanho do elemento raiz. E aqui a gente tem nossa div com pad de 50 rem. E se a gente se inspecionar novamente o nosso elemento, a gente consegue perceber o pad que a gente aplicou vindo aqui, entendeu? Essa parte verde que vocês conseguem ver aqui é o nosso padding que a gente aplicou. Então a gente consegue aplicar pad, margem, por exemplo, eu vou aplicar uma margem alta. Margem alta significa que ela vai pegar 50% do lado esquerdo, 50% do lado direito, então ela vai ficar centralizada. Viu? Centralizou no nosso body. O que mais que a gente pode estar vendo? A borda, né? A gente pode colocar aqui um border, que significa borda da caixa. A gente pode colocar 5 pixels, sólido, né? E, sei lá, green. E tá aqui nossa div com uma borda verde. Se quiser, a gente pode mudar esse solid e colocar, por exemplo, tem mais aqui, né? A gente pode colocar dashed, que seria pontilhado, traçado, né? Na verdade. Enfim, vocês podem estar dando uma olhada nesses outros tipos de propriedade, mas a gente sempre usa solid, né? A gente pode estar passando também o traçado, né? Que seria outline. E passar um dashed.
E aqui mostra. Dá pra alterar a cor também? Não sei. Dá. Ahn, mas vocês perceberam, né? A gente também pode aplicar uma margem top, margem bottom. Eu quero aplicar um margem bottom de 5, 10 rem, viu? Eu aplico um espaçamento a margem baixo de 10 rem. Opa, a gente pode estar inspecionando aqui. Aí aqui é a nossa margem, né? Aqui é a nossa borda que a gente aplicou. Aqui é o padding. Ele de azul tá o conteúdo. Bom, de caixa é isso. Existem caixas que ocupam a tela inteira, tá? Falando em questão de ocupação de tamanho mesmo. E também existem tags que não ocupam a, a tela, né? Por exemplo, tags que ela não quebra quando a gente insere ela junto com o texto. Mas a gente pode estar vendo isso para ficar fácil de entender. Por exemplo, aqui no nosso H1, né? Se eu vir aqui no nosso H1 e se eu definir um background color pink, vocês percebem que o meu background ele ocupa a tela inteira, né? Isso significa que a tag H1 ela é uma tag que ocupa a tela inteira. É uma tag chamada box level. Ahn, mas enfim, a tag IP também é uma tag que ocupa a tela inteira. Um header, uma nave, um article, um footer também, um form. E, e a gente tem outros tipos de caixa que seria a inline level, que não ocupa a tela inteira, como por exemplo a do H1, né? E a gente pode estar vendo aqui, por exemplo, nessa div aqui, que eu tinha colocado na nossa estrutura, né? Eu vou estar colocando aqui uma tag bottom. E para a gente criar ela, a gente coloca assim button, fecha. E a gente pode colocar aqui botão. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês percebem que essa tag, ela, ela acompanha um texto, né? Significa que é uma tag que ela não ocupa 100% da tela, tá? E além do bottom, a gente tem a tag A de âncora, né? Spans, input, label, que é de formulário, né? E etc. Eu posso estar colocando uma lista aí na tela de tags que não ocupa a tela inteira e tags que ocupa a tela inteira. Vamos falar agora sobre pseudoclasse e pseudoelemento. Mas como sempre, né, para isso, eu vou criar uma pasta aqui, uma aula 02.5. Criar aqui um arquivo index. Eu vou copiar aqui uma estrutura que eu já tenho feita, mas ela é bem simples. Ela contém um header com a nave e os links, né? Um div aqui, com a classe chamada div1, um parágrafo, e uma âncora aqui de link com pseudoelemento, nome da classe, né? Vamos criar aqui o nosso arquivo CSS, jogar ele para cá. Na verdade, para cá, né? Eu vou pegar aqui uma configuração padrão também. A única coisa diferente dessa configuração é uma propriedade, um comportamento aqui, né, de caixa, né, que o box sizing vai ser o border box. Vocês não precisam entender essa propriedade, mas basicamente o tamanho da caixa é o tamanho da borda da caixa. Hum,
Aí a gente pode estar abrindo aqui, né, o nosso arquivo. Deixa eu só abrir aqui ele, nossa página. É, como eu posso estar colocando uma estilização, né, que faça com que eu passe o mouse em cima desse link e ele mude de cor, né, indicando que eu passei o mouse em cima dele, né. Então aqui embaixo do nosso A, né, a gente pode estar colocando um li e dentro dessa li tem os links, né. E aqui a gente vai colocar nossa pseudoclasse. Para a gente colocar a pseudoclasse, a gente coloca dois pontos dessa forma. E uma das propriedades do pseudoclasse é o hover, né? E a gente abre e fecha chaves da mesma forma. E aqui a gente pode passar nossas propriedades. Por exemplo, eu quero que quando eu passe o mouse em cima dos links, ele fique com a cor branca. Então a gente vem aqui, color white. E aí, nossos links, né, com o pseudo-elemento hover, que ao passar o mouse em cima dos links, ele muda de cor. A gente também pode aplicar esses elementos de pseudo-elemento não só para links, para qualquer tag. Por exemplo, vamos aplicar aqui nessa div, né? Então, para ela, eu vou colocar aqui div 1, abre e fecha. Vou colocar um background color blue. Uh, um width de 150 pixels e uma altura de 150 pixels. Temos aqui nessa div. Ainda não apliquei o hover nela, né? Pseudo-elemento. Pseudo-classe, na verdade. E para a gente aplicar, é da mesma forma, né? A gente vem aqui, div, dois pontos, hover, abre e fecha chave. E a gente pode colocar um background color de green. Certo, foi aplicado. Tem mais propriedades para pseudo do classe, né? Mas hover é que a gente sempre utiliza. Vamos agora pseudo elemento. Por exemplo, vamos supor que eu quero colocar um texto aqui no meu link, mas eu não quero colocar ele via HTML. Dá para fazer isso no CSS, tá? Basicamente, eu posso vir aqui, colocar um ponto link, underline, pseudo. Essa classe aqui, né, que a gente criou aqui. E a gente pode estar vindo e colocando a propriedade de content, aspas, duplas, abre e fecha. E aqui a gente pode estar passando nosso texto. Link passado pelo CSS. Assim é melhor, né? Ah, tá. O que eu esqueci de fazer aqui foi simplesmente passar a propriedade do pseudo-elemento, né? E para essa propriedade de adicionar texto, a gente pode estar colocando dois pontos. Pseudo-elemento, a gente coloca dois pontos, tá? E a gente coloca after. E aqui a gente tem nosso texto, passado pelo CSS. Tem outra propriedade bem utilizada também, de pseudo-elemento, que é como a gente pode estar aumentando a primeira letra do texto. Primeira letra da palavra, né? Do texto, na verdade. A gente pode ver aqui P de parágrafo, que é da nossa tag, né? E de um first, later. E aqui a gente define o tamanho que a gente quer, né? 24 pixels. E aumentou. 50 pixels.
Aumenta também. Basicamente é isso. É, tem muito mais é, propriedade de pseudo-elementos, tá? Mas fica de aí quem quiser estudar mais sobre pseudo-elemento, mas as que eu apresentei aqui agora são as mais utilizadas. Agora vamos ver sobre displays, né? Eu vou estar criando aqui uma pasta, nossa estrutura. Vou definir um style aqui. Para essa explicação, eu não vou criar um arquivo CSS externo. E aí, é, eu vou criar aqui 3 divs para nossa explicação. Cada div tem o seu nome, né? Sua letra, sua numeração. E agora eu vou estar definindo um display, mas não vou colocar nada nesse display. Vou colocar um background color purple. Uma font size. Opa. Vai ter 32 pixels. Uma altura de 180 pixels. Mesma da altura também. E uma margem de 1 rem, né? Para não ficar colado. Ok. Agora eu vou definir aqui um display inline. Inline, né? Agora percebem que nossos elementos ficou inline, significa que eles ficaram na mesma linha. Quando a gente define inline, a gente passa pelos elementos que eles não terão uma div por 100% da largura, né? 100% da tela. E, e essa é a propriedade inline. Quando a gente usa a propriedade inline, a gente não consegue alterar no tamanho do nosso elemento. Por exemplo, eu vou estar aqui aplicando 500 pixels. Eu não consigo mexer, é impossível mexer na largura da nossa div. A única coisa que a gente consegue fazer é, é que essa propriedade ela só aumenta o tamanho dos elementos de acordo com o conteúdo que tem dentro. Por exemplo, eu vou estar aqui colocando vários zooms e como vocês podem ver, a largura só aumentou por causa dos elementos, né? Então, essa é a propriedade inline. Vamos ver agora sobre display block. Então, vou estar trocando aqui, vou estar colocando um display block. Quando a gente aplica um display block, significa que nosso display ela ocupará 100% da largura da tela. Então, vocês podem ter visto que a div ficou uma embaixo da outra, né? Isso quer dizer que elas ocuparam 100% da largura da tela. E a gente pode estar até tirando essa largura aqui pra gente entender, viu? Ela fica 100% da largura da tela. Só não ficou por causa que a gente tá com a margem aqui, né? Mas display block é isso. Vamos ver agora display inline block, que seria uma junção do inline com block, né? A gente pode passar dessa forma. Opa, deixa eu voltar aqui com a nossa largura. Observem agora que nossas divs ficaram inline, mas agora com os tamanhos que a gente aplicou, né? Então isso significa que a propriedade, que essa propriedade, ela pega um pouco de propriedade inline e um pouco da propriedade do block. E a gente consegue mexer na altura e na largura passando esse inline block. Então a gente pode aplicar 500 e ele fica 500. E ele fica inline. Isso é interessante, né? Então a gente pode estar mexendo na altura e na largura com propriedade inline. Bom, é isso sobre display. Eu queria que tenha ficado bem claro. E Display Flex, que é um display importantíssimo, né? A gente vai estar vendo na próxima aula. E é isso.